Rogério Mendelski. A nossa questão de educação. Eu estava dizendo que domingo eu estava zapeando, eu tenho assistido muito a televisão, mas eu estava ali no no YouTube, e vou procurar alguma coisa do Roberto Campos aqui. Quando eu quero me aprimorar um pouco, eu leio o Roberto Campos. Boas ideias, pensador. E ele estava dando, e eu tenho lá uma entrevista que ele deu, acho que em 97 ou 98. Uma entrevista que ele deu para o programa Roda Viva, feito pela TV Cultura de São Paulo. Uma entrevista espetacular. E ele falando ali que ele estava quase desistindo. Ele veio morrer pouco tempo depois. Ele estava quase desistindo do Brasil que ele queria, porque pelos obstáculos encontrados, né, pela legislação e pelas corporações. E estava contando ali a situação que o Brasil estava, que o Brasil estava pior do que quando ele foi ministro do Castelo Branco, em 64. E ele cita um dado ali que tudo isso que o Brasil passa e vai continuar passando, e você não muda isso de uma hora para outra, é em função da educação. Os dados que ele trouxe na ocasião não mudaram muito. Tem um ranking, por exemplo, de educação, com uma listagem dos 76 principais países do planeta. O Brasil ocupa a 60ª posição. Entre 76, o Brasil está no lugar 60. E em primeiro lugar, sabe quem é que está? A Singapura. Em segundo lugar, Coreia do Sul. Última posição, Gana. Bom, então diz o seguinte, olha que interessante, é isso aí que me chamou a atenção. O ranking mundial de qualidade de educação. Entre 76 países avaliados, o Brasil ficou no 60º lugar. Em primeiro lugar, apareceu Singapura, seguido de Hong Kong e Coreia do Sul. Na última posição, Gana. Então, olha quem está na nossa frente, ó. Aí é que é vergonhoso. Tá, ninguém quer ser Singapura ou Coreia. Podemos chegar lá, mas não com esse sistema político que nós temos aí. Mas, considerando a relação da educação, aqui é que é chocante, ó. Enquanto no topo da lista, ficou com os países asiáticos, Singapura e Hong Kong, as últimas 15 posições ficaram com os países sul-americanos. Argentina em 62º lugar, Colômbia em 67º, Peru 71º. Então nós estamos na frente da Argentina, da Colômbia e do Peru. Por enquanto, esse ranking foi definido a partir do resultado dos testes de matemática e ciências aplicadas nesses países. Além do resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é esse programa que eu estou falando, foram analisados também o TIMSS dos Estados Unidos e o TERCE aplicado em países da América Latina. Esse programa avalia conhecimentos e habilidades que capacitam os alunos para uma participação efetiva na sociedade. A avaliação em leitura busca saber qual é a compreensão, o uso e a reflexão dos estudantes sobre textos escritos para alcançar objetivos. Já na matemática, a intenção é medir a capacidade de atender suas necessidades num mundo para, por exemplo, expressar ideias bem fundamentadas. A principal finalidade do programa é produzir indicadores dos sistemas educacionais. São avaliados alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Mas não é assim que tem acontecido, né? Você quer ver uma coisa? Quer ver que interessante? Uma coisa puxa a outra. Eu fui buscar. O desempenho educacional do Brasil é deprimente. Bom, vocês estão vendo, eu não preciso dizer, né? Mas é bom reforçar isso aí. A qualidade do ensino brasileiro hoje está pior do que era há 50 anos. E você sabe os motivos, né? Para
para mim, na minha opinião, começou quando o professor passou a ser desmoralizado em sala de aula. Deixou de ser respeitado. Quantas vezes vocês já ouviram eu falar sobre esse assunto, que é um assunto que me preocupa muito? Talvez porque eu tenha recordações dos meus tempos de grupo escolar, onde nós éramos obrigados a usar um guarda-pó, um tapa-pó, como se chamava, branco, o nosso nome bordado aqui no bolso. E nós chegávamos antes, a professora chegava, todos se levantavam e ficavam em posição de sentido. Porque ali iniciava-se uma relação de respeito, de veneração entre o aprendiz e o mestre. Eu aprendi assim. O meu respeito às professoras e os meus professores sempre foi assim, porque eu fui educado assim. Hoje o aluno, a professora pede para ele desligar o celular, ele atira o celular na cara da professora, ou bate na professora, o pai bate no professor. Então, isso é aquilo que o general Golbery dizia. As coisas vão se superpondo em camadas, como as camadas geológicas. E aí você estrutura um terreno, você estrutura uma montanha, com camadas geológicas que vão se superpondo. É o que aconteceu com a nossa educação. É exatamente isso que aconteceu. O desempenho educacional do Brasil é deprimente. O Roberto Campos. Chegaremos ao fim do milênio, isso ele falou em 1998, com o mesmo número de analfabetos, 20 milhões, do que no começo do milênio. A percentagem de analfabetos caiu para 18% da população, mas o número absoluto é o mesmo de 1901. Olha só, a escolaridade média da força de trabalho é de 3 anos e 9 meses. A escolaridade. Comparada a uma média de 6,8 nos 7 países mais desenvolvidos da América Latina. E acima de 8 nos tigres asiáticos. Média, hein? Não se pode dizer que seja escassez de recursos. Nossos gastos públicos em educação, como percentagem do PIB, 3,7%, são comparáveis aos do Chile, Argentina e Coreia. Mas a eficiência dos gastos é muito menor a sua distribuição, que é absurda. Aqui tá outro ponto, ó. Gasta-se 22 vezes mais com um aluno universitário do que com um aluno primário e 11,5 vezes mais do que com um aluno secundário. É uma assimetria excessiva para ser explicada pelos gastos de pesquisa e maior qualificação de professores nas universidades. O grande gargalo explicativo de nossas perdas de competitividade internacional está na magreza das matrículas no ensino secundário. Entre 1960 e 1985, os países asiáticos conseguiram estender o ensino secundário a mais de 75% da sua população. No Brasil, até hoje, só atingimos 39%, sendo que a média na América Latina e no Caribe é de 45%. Proliferam universidades gratuitas e escasseiam escolas secundárias gratuitas. O suposto caráter democrático de nossas universidades públicas não passa de uma piada. Os mais pobres dificilmente chegam lá. Estudo de Ib Teixeira, na revista Conjuntura Econômica de fevereiro de 1997, contém uma boa amostragem do paradoxo. No exame vestibular de 1996, um ano antes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 70% dos candidatos aprovados provieram dos colégios privados pagos e menos de 30% das escolas públicas gratuitas. O resultado é que as famílias remediadas ou ricas puderam pagar boas escolas secundárias, recebem um agradável subsídio, quando os pimpolhos, afinal, ingressam na universidade pública gratuita. Eles pagam um bom colégio, ensino médio, mas depois não pagam as caras universidades, porque eles passam, têm prioridade.
E os rapazes não se dão conta de que são uns predadores, consumindo recursos que melhor seriam empregados para universalizar o ensino secundário. A gratuidade também tem a desvantagem de facilitar o grevismo e o absenteísmo, pois as universidades podem sobreviver sem mostrar serviços. Aí eles botam aqui, nessa matéria que estão tratando, o Brasil involuiu, tá correto, né? O artigo 168 da Constituição de 1967, que permaneceu letra morta por falta de lei complementar, estabelecia a verdadeira democracia educacional. Somente o ensino primário seria obrigatório e gratuito nos estabelecimentos oficiais, dando-se bolsas gratuitas, dando-se aos estudantes secundários que provassem capacidade acadêmica e incapacidade financeira, e bolsas reembolsáveis no ensino universitário. Então, aí ele define: as famílias, pobres ou ricas, poderiam assim optar por universidades públicas e privadas, leigas ou confessionais. Demagogicamente, a Constituição de 1988 ofereceu gratuidade em todos os níveis e perfilhou o falso princípio de que o dinheiro dos contribuintes só deve ir para as escolas públicas, ao invés de dar às famílias opção entre diferentes alternativas educacionais. Então, esse diagnóstico aqui é cirúrgico a respeito da nossa educação aí. E o resultado, tudo isso aí que nós temos aí hoje, na vida prática, nas empresas, nas instituições, nas universidades, enfim, na engenharia, na economia, na medicina, no jornalismo, tudo isso é resultado dessa alteração que nós tivemos. Em qualquer país do mundo civilizado, os grandes investimentos em educação ocorrem no primeiro grau, porque ali você desperta gerações para as suas futuras atividades, para o seu futuro como cidadão. Então a escola primária tinha que ser gratuita e a escola secundária também. Agora a universidade tem que ser paga. Se você tem que fazer uma opção, você tem que ter universidade paga e as pessoas vão entrar lá ou através de bolsas ou por competência auferida no ensino secundário que ela teve de graça, primário e secundário. E não é isso que ocorre hoje, né? Como disse o Roberto Campos, não é isso. Hoje as universidades são gratuitas, mas o ensino médio é pago. Então, o estudante tem uma barreira aí no meio. E o ensino médio de boas escolas é caríssima a prestação. A mensalidade da escola é caríssima. Eu lembro, eu estudei no Anchieta e nas Dores. As mensalidades eram cobradas só durante um ano escolar. De março a dezembro. Janeiro e fevereiro você não pagava a escola, porque a escola não funcionava. Depois implantaram esse ano todo aí, 12 meses. Não é 12 meses? Desculpa lhe corrigir. São 13, porque tem a rematrícula. Em alguns casos tem rematrícula, Rogério. Bom. Tu paga janeiro e fevereiro que não tem aula e tu tens a rematrícula ainda, em alguns casos. E faculdade é assim também, em particular. Bom, eu só sei que tá tudo invertido, né? Sim. Essa pirâmide educacional está invertida. Então você tem aí, e aí chegamos àquele assunto que nós falamos semana passada. Quantos mil cursos de direito tem o Brasil? Eu não sei se é 14 mil, 15 mil, 17 mil cursos de direito. Tem mais faculdades de direito no Brasil do que todas as outras somadas no mundo. Todas as outras somadas no mundo não atingem o número de faculdades de direito que o Brasil tem. Não pode dar certo, né? Não pode dar certo. Então, tudo isso vem ao encontro desse artigo aqui do que eu estava lendo, do Roberto Campos. Dos predadores. Porque hoje, para quem o acesso à universidade pública hoje é muito difícil. É muito difícil. Difícil? Difícil o acesso à universidade pública? Impossível. Porque, por exemplo, uma pessoa de classe média que trabalhe, não consegue. Não consegue, pois é. Não consegue. A não ser que essa pessoa de classe média seja filho de um pai e uma mãe que trabalhe e que vão pegar e dizer, tá bom, fazem 4 anos, tá? Reza para não ter greve, para não faltar professor e aí ser sustentado pelo pai e pela mãe. O que tem amigos na universidade pública, né? Como é que é? Ou que tem amigos na universidade pública. Ah, bom. Aí você consegue entrar. Mas esse é o dilema. E o país sem educação não vai chegar nunca. Vai ficar sempre aqui.
Nós vamos ter os coroné nordestino, né? Nós temos que ter aí você entra, aí você cai na política. Aí você cai na política e na realidade do nosso país nos dias de hoje. Alô, sou Orelhano, a voz do canal Orelhando, e muito obrigado por estares neste canal. Então tu que és orelhado ou orelhada, aproveitas para clicares em gostei e também em inscrever-se, aqui no canal Orelhando, como em outros, informamos o que soubemos orelhando por aí. Tu podes estar orelhando também e comentar, tá? Te cuida e até a próxima porque agora vou deitar o cabelo.